Ok, então eu quero conversar um pouquinho sobre números complexos, sobre os números imaginários puros e os números reais que vivem dentro dos complexos, né? Então, é assim, quando eu expliquei para vocês as operações básicas de números complexos, o que eu disse é o número completo, ou o número complexo, ele é um vetor, né? Quer dizer, ele é equivalente a um par de números reais. Os números complexos, no fundo, são iguaizinhos R2, né? Em algum sentido, pares de números reais. Então, é estranho eu falar para você que tem um número complexo que é um número real. Não faz muito sentido isso. Porque os números complexos são identificados com pares de números reais, né? Foram construídos assim. Então, como que um par de números reais é igual a um número real? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Lá na aula sobre operações básicas, eu disse para a gente destacar um cara em particular, que a gente chamou de 1 com um negrito de lousa, que era o 1,0, né? Que foi um cara que a gente viu que tinha a propriedade que a gente acha muito importante, né? Que a gente costuma chamar de elemento neutro da multiplicação, que o 1 vezes o z era igual a z para qualquer número complexo. É igual nas matrizes, que a gente chama de matriz identidade, o I, né? E I vezes M é igual a M. Né? A gente faz isso. Então, da mesma forma, aquele 1 é a identidade dos números complexos e identidade multiplicativa. Tá bom. Quando eu estou falando de números reais dentro dos números complexos, eu estou pensando, em vez do R2, eu estou pensando numa construção que a gente chama de plano de Argand-Gauss. E aí eu identifico essa reta, o eixo X, com os números reais, né? Mas o que é aqui, na verdade, são os números da forma x0, né? São algum número real que multiplica esse 1 zero. E aqui, o eixo y, né, vão estar os caras que são múltiplos de quem a gente chamou de i. Né? Então, aqui tem um elemento destacado e aqui tem um elemento destacado. A gente fez desse jeito. A gente chamou esse cara de 1 e eu chamei esse cara aqui de i. Né, seguindo a convenção histórica já. Então, o pessoal costuma chamar os números reais, R2, né, o plano com duas coordenadas de números reais, com a multiplicação que a gente deu, ele é comumente chamado de plano de Argand-Gauss. Legal. E aí, esse eixo Y, eu identifico ele com I vezes R. Por quê? Né? O que isso quer dizer? Quer dizer que qualquer cara que tiver no eixo Y, ele é da forma 0y, né? Isso aqui é a mesma coisa que y, número real, que multiplica 0,1. Só que o 0,1 é o i, né? Então é yi. Ou seja, é um número real vezes i. É por isso que essa reta a gente chama da reta dos imaginários puros, tá? É a reta imaginária e a reta real. Mas o que eu gostaria que você entendesse? Que esses números reais, entre aspas, que moram nos números complexos, eles não são exatamente os números reais, eles são uma cópia dos números reais. Né? Existe uma cópia dos números reais que vive dentro dos complexos. Se você for parar assim para definir formalmente, geralmente não faz sentido você dizer que os reais estão contidos nos complexos, tá? Isso aqui, do ponto de vista de conjuntos, da forma como a gente constrói, isso aqui dá errado. Tá? Não pode falar isso. O que existe nos números complexos é uma cópia dos números reais. Aí é óbvio que você pode primeiro construir até os complexos e depois falar, essa cópia dos números reais, na verdade, é que são os números reais. Você pode, né? Mas aí você está trapaceando. Existem autores que fazem desse jeito. Tá? Aí os reais estão contidos nos complexos. Mas, no geral, isso não é verdade.
Bom, e aí a gente tem uma propriedade muito importante, que é a seguinte: se um número z, né, um número complexo z, ele é igual ao seu conjugado, né, se o z é igual ao seu conjugado, a gente consegue dizer algumas coisas sobre o z. A conjugação, se vocês lembram lá da aula de conjugação, eu falei que é um assunto que depende, que ele surge na hora que a gente vai construir os números complexos. Né? Na hora que a gente vai construir os complexos, a gente pode falar de conjugação, que é se eu construo de um jeito e meu amigo constrói de outro, e tem uma cópia, né? Esses conjuntos que a gente construiu, eles são irmãos gêmeos, né? O gêmeo do bem e o gêmeo do mal. Isso se traduz pela operação de conjugação. Então, a conjugação, ela não existe se você não pode falar de números reais. Se z é um número complexo e ele é igual a z barra, isso quer dizer que esse z vive lá naquela cópia dos números reais que existe nos números complexos. Para simplificar, a gente diz que o z é um número real. Tá? Formalmente, como eu disse, isso está errado. Mas ninguém se importa muito com isso. Tá, por que isso aqui é verdade? Por que isso aqui é verdade? Né? Vamos mostrar, então. Se z é igual a z barra, então, primeiro, a gente vai escrever o z como a mais bi. E aí o z barra é a menos bi. Eu igualo essas coisas, né? A mais bi igual a menos bi. Aí eu subtraio a dos dois lados, divido por i dos dois lados e chego que b igual a menos b. Bom, b igual a menos b é um outro jeito bonito de dizer que o b é igual a zero. Né? Então esse z, que era a mais bi, ele é só a. Né? É só o a que vive lá nos números complexos, que vive um ponto da forma a0. Né? Então ele é um número real. E é claro que se o z for um número real da forma a0, então ele é igual ao seu conjugado. Ou seja, isso aqui é ida e volta. Tá? Isso aqui é ida e volta. A gente diz C e somente C, né? Por outro lado, se você tem um número complexo, um z, que ele é igual a menos do seu conjugado, aí você pode dizer que esse cara é um imaginário puro. Ele mora lá no eixo y, né? Então isso aqui vai ser equivalente a dizer que o z é igual a I vezes R, né? Ele pertence a I vezes R. E por quê? Porque aí dessa vez o A mais BI vai virar menos A mais BI. E aí eu corto BI com BI e chego que A é igual a menos A, ou seja, A é igual a zero. E aí esse Z seria da forma só B vezes I, né? Um número real vezes I. Então é isso. Essa é uma classificação boa, tá? Os números complexos, eles podem ser imaginários puros, eles podem ser números reais, ou eles podem ser soma desses caras, né? De imaginário puro e de real. E a gente tem uma caracterização aqui. Se o z é igual ao seu conjugado, é real. Se o z é menos o seu conjugado, é imaginário puro. Se não for nenhum dos dois, então quer dizer que o z ele não é nem real e nem imaginário puro. É uma mistura dos dois.